Cadê a lata? Opa, vem aqui, latinha! É agora, direto e reto, hein? Atenção na lata! Já, é! Vamos ver o que é que nós temos nessa lata hoje para vocês. Tá aí a lata. Olha aqui, ó. Vai. Em 5 de dezembro de 1976, mais de 70 mil torcedores corintianos saíram de São Paulo e lotaram as arquibancadas do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para apoiar o Corinthians no jogo único da semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. Embora esta não tenha sido a primeira invasão promovida pela torcida alvinegra, com certeza foi e ainda é a mais inacreditável. O Corinthians vinha de 22 anos de um jejum de títulos, tinha a chance de chegar à final caso vencesse o Fluminense, clube que era favorito à vaga. Clima de decisão, jogo pegado, muita chuva lá no Maracanã. E aí, você está vendo imagens daquela partida. Para promover o jogo, houve um esforço coletivo entre dois cartolas, o Francisco Horta, então presidente do Fluminense, e o Vicente Mateus, que trouxe para São Paulo 70 mil ingressos, comprou 70 mil ingressos e trouxe para São Paulo para distribuir, para vender, né? Melhor dizendo, os ingressos para os corintianos. Ele pagou antecipadamente, deu o dinheiro para o Fluminense e trouxe os ingressos para São Paulo. E aí dentro de campo o Fluminense abriu o placar com Carlos Alberto Pintinho e ia se classificando para a final através de um duelo único. Porém, o Corinthians conseguiu empatar aos 30 minutos do primeiro tempo. Cobrança de escanteio de Vaguinho, Geraldão meteu a cabeça sem direção, mas o russo estava ligado no lance e aí deu lá uma meia bicicleta e meteu a bola na rede. Você está vendo imagens ali do Maracanã, a invasão. E aí é o seguinte, no segundo tempo, pouco futebol apresentado, uma tempestade atingiu o Maracanã e a bola praticamente não rolou. Então é por isso que foi para pênaltis, né? E nos pênaltis, aí realmente, né? Quem conseguiu fazer a diferença foi o goleiro Tobias. Fez a sua parte e o Corinthians foi para a final. Quem começa respondendo hoje? Carlos Henrique. CH, quem foi o adversário do Corinthians na final do Campeonato Brasileiro de 1976? Um dos maiores times que eu vi jogar, entre tantos, Internacional de Porto Alegre. E para você, Gleger? Não, ali a pergunta é diferente, né? Ali já tá o Inter, ali a pergunta é do resultado do jogo. Ah, verdade. Qual o resultado do jogo? É. Então repita, por favor, a pergunta. Ok, é o Inter, mas a pergunta então, qual o resultado desse jogo Inter e Corinthians? Ganhou no tempo normal, 2-0. 2-0. E para você, Gleger? 2-1. 2-1. Então vamos lá. A resposta correta está na tela. A resposta correta está na tela. O adversário é o Inter. Ok, portanto, o Inter está correto. E o resultado está aqui, ó. Inter 2, Corinthians 0. Gols de Dadá Maravilha aos 29 do primeiro tempo e Valdomiro aos 12 do segundo tempo. Aquele time ali, ó, Manga, pode colocar de volta, por favor, só pra gente. Olha lá, Manga, Cláudio Duarte, Figueiroa, Marinho Pérez, Ivacaria, Caçapava, Falcão e Batista, Valdomiro, Dadá Maravilha, que não era ainda Dadá Maravilha, era Dario e Lula, técnico Rubens Minelli. Sensacional. Sensacional. E se eu não estou enganado, esse time foi campeão brasileiro invicto, não foi? Não, o campeão invicto foi o de 79. Ah, tá. 79 é que foi campeão invicto.
massa, esse aí, de 79 foi o tricampeonato do Internacional. Esse foi o bicampeonato contra o Corinthians. E aí é o seguinte, teve um detalhe, né? Nós falamos da invasão do Maracanã. O presidente do Internacional, na época, sabendo do que aconteceu no Maracanã na semifinal, não deu nenhum ingresso para os corintianos. Nessa semifinal do Horta com o Vicente Matheus, se eu não estou enganado, eles sentaram à mesa e houve uma brincadeira e uma provocação. Aí o Vicente Matheus solicitou, então me dá 70 mil ingressos. E o Horta não acreditava que acontecesse o que aconteceu e quebrou a cara, né? Houve uma verdadeira invasão. Vamos lá, atenção, Paulo Henrique Ganso foi vaiado, foi achincalhado pelos torcedores santistas na Vila Belmiro. Ganso marcou um gol de pênalti no empate de 2-2 e fez gestos para a arquibancada, simulando ser um maestro. O atleta negou ter sido uma provocação, né? Ele disse que foi um gesto, na verdade, de agradecimento à torcida do Santos pelo tempo que ele passou no time. Praiano, muitos disseram até que o Ganso não deveria ser xingado, porque é um ídolo do Santos, mas a verdade é que ele foi bastante xingado. Ganso chegou ao Santos em 2005, aos 16 anos, vindo do Paysandu. Ele foi indicado pelo também meia Giovani. E aí o Ganso foi campeão paulista da Copa do Brasil e também da Libertadores com a camisa do Santos. E a pergunta, CH? Pergunta na tela, o que um jogador de futebol precisa fazer para ser ídolo? Bom, no país precisa ser vencedor, porque vice-campeão nesse país não tem valor nenhum. Ele precisa ser artilheiro, mas ele precisa principalmente ser campeão. Esse é o primeiro quesito. Se não for campeão, fica muito mais difícil. E ser artilheiro, por exemplo, e ser também convocado para a seleção brasileira. Eu acho que esses três quesitos são determinantes para o cara no Brasil, para o jogador no Brasil ser chamado de ídolo. E para você, Gleger? É claro que todos esses quesitos que o CH citou aí faz parte. Mas eu acho que o carisma é o que mais atrai o cara para virar um ídolo de um time. O carisma, o cara ter essa identidade, né, essa identificação. Eu acho que isso também está à frente aí, porque senão não adianta nada, né? O cara ganha título e tal, mas, né, você vê, o Edmundo, um exemplo. O Edmundo é ídolo e tal, mas tem muita gente que não gosta do Edmundo. Que é um cara que não tem muito Conquistou muitos títulos. Conquistou muitos títulos. E tem jogador que não conquistou nenhum título e é ídolo, né? Porque tem o carisma, né? Mas hoje ficou mais difícil isso. O Gleger tem toda a razão. Porque o jogador de futebol hoje, aquele que fica mais do que uma temporada no time, é um verdadeiro milagre. Os caras saem daqui, eles trocam de time que nem troca de roupa. Antigamente era mais fácil. O time tinha essa identificação, que o Gleger tem toda a razão, ficava um tempão no time. Às vezes tinha um time só na vida, como o caso do Pelé. Não é? Entre outros jogadores. Só que hoje isso é uma coisa extremamente impossível de acontecer. Bem, nós vamos agora aqui para o subestimado e o superestimado. Hoje quem aparece aqui é o Thiago Galhardo. Galhardo foi revelado em 2010 pelo Bangu, mas no ano seguinte já foi emprestado ao Botafogo do Rio de Janeiro. O atacante acumulou passagens por 10 clubes diferentes, até ser emprestado ao futebol japonês. Em 2017, retornando ao Brasil, em 2018, Thiago Galhardo ainda passou por Vasco, Ceará Internacional, antes de ir para o Celta de Vigo, no início desta temporada. E o atacante está defendendo atualmente o Fortaleza. Thiago Galhardo, CH, superestimado ou subestimado? Boa gente, bom profissional, mas é um jogador para mim apenas médio e tem status de jogador grande, superestimado. E para você, Gleger Zorzin? Para mim, superestimado também, Batista. Eu acho que teve aquele campeonato brasileiro lá pelo Internacional que ele arrebentou, mas ficou por aí. Superestimado. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para todos que gostam do Na Lata. E aí vai a lata. Atenção, hein? Olha, quase foi, mas não foi, hein? Vai cair.
Olha, quase foi, mas não foi, hein? Vai! Calçado é grande hoje, hein? Cuidado. Hoje a botina é forte, hein? Hoje a botina é forte. Hoje vai na direção do CH. Vai fora. Olha lá, CH. Vai! Chute no vazio. Vai cair, velho. Errou! Vai! Ah, bom. Agora... Boa, Gleger.